Amém? Preparado aí? Antes de começar, eu queria que você visse uma frase importante, nós vamos repetir esta frase. A primeira frase, não passe pela Bíblia. Isso. Olha lá. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não passe pela Bíblia correndo, pois ela é mais profunda do que extensa. Como eu e você precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Eu entendo o projeto de leitura bíblica, onde você vai numa paulada lá, engata lá a velocidade 3.0 para ler lá de Gênesis, Apocalipse, maravilhoso por causa do seu plano, mas a palavra de Deus, mais do que extensa. Sabe, Denis, nós precisamos tomar cuidado porque ela é profunda. Tem coisa que a gente passa por cima, que a gente não pode passar por cima, seu Toninho, que a gente precisa remoer, porque tudo que foi escrito para o meu e para o meu ensino. Deus sabia que eu e você precisaríamos destas coisas. São detalhes que fazem toda a diferença. Aqui nós temos alguns irmãos que são advogados, sabem disso, que uma vírgula, que um acento, que uma coisinha de nada, temos dentista aqui entre nós, uma dose errada, ou pouco, ou muito, pode levar a gente a sofrer demais. Sofrer demais. Tem dentista que coloca uma injeção lá de anestesia e fala assim, tá bom, né? E vai. Aí, tá bom não, tô sentindo ainda. Não, você aguenta o tranco. Não, filha, põe, tô pagando. Põe mais uma dose aí. Tô sentindo a dor. Mas eu me lembro quando era criança, eu ia para dentista de hospital público, e eu não sei se não podia usar anestesia lá. Falei assim, doutora, o senhor vai colocar anestesia? Não, que tem que fazer aí, nem precisa de anestesia. Falei, doutora, eu sinto dor. Aqui não. Irmãos, eu subia para o céu, para a terra. Segura, aguenta firme. Seja homem, menino. Então assim, como eu e você precisamos olhar aquilo que às vezes parece ser detalhe, mas pode fazer e nos livrar de muita dor, nos livrar de problemas e de dificuldades, e nos preservar. Amém? Abriu aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, alguém pega um microfone para minha esposa, por favor. Porque nós vamos ler o capítulo inteiro, mas desta vez, para ninguém ficar nervoso comigo, hoje é aniversário dela, então assim, para ela não ficar nervosa comigo. E aí, nós vamos ler, não vamos fazer aquela leitura corrida, nós vamos ler, e aí eu trato, vamos parando e eu já vou tratando, tá bom? Quem achou 1 Coríntios capítulo 10, diga eu achei. Vamos lá. Daí, prontinho aí no microfone, estou, vamos lá, até o 5. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos... De quantos irmãos? Olha uma palavrinha que parece detalhe, mas não é. Não ignore o fato de quantos? Todos. Todos. Não é à toa essa palavra, plural. E colocando que todos. Vamos lá, todos. Todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Quantos foram batizados, irmãos? Quantos foram batizados? Quantos comeram? Olha de novo, tudo aquilo que se repete é porque quem escreveu está querendo chamar a atenção. Vamos lá, continua, verso 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Vamos ler todos juntos o verso 5, junto com a minha esposa? 1, 2, 3. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Agora são todos? Não. Não são todos, Aguinaldo. Mas, quantos, Binho? Quantos, Binho? A maioria. A maioria fez o que, irmãos? Olha para o texto. Olha quanta riqueza no texto aqui, eu preciso entender. Todos foram batizados. Todos comeram. Todos beberam do alimento espiritual. Todos beberam da rocha.
mas a maioria não agradou a Deus. Repita comigo assim: este texto precisa trazer preocupação para o meu coração. Todos estão aqui. Quantos estão aqui? Quantos estão aqui? Pergunta: quantos de vocês estão agradando a Deus? Pelo texto, alguns, não a maioria. Isto precisa, Adriano, gerar no meu coração temor e tremor, irmãos. O texto está dizendo que quantos foram batizados? Todos. A grande maioria aqui já foi batizado nas águas. Na Bíblia, na teologia, tem algo que a gente chama de tipologia bíblica. O que é a tipologia bíblica? É pegar alguém, no boletim eu vou colocar a definição para vocês, mas o que é a tipologia bíblica? Usar uma figura, usar alguma coisa no passado que está apontando para algo que vai acontecer lá no futuro. Exemplo, Moisés, tá lá, tipologia. Vamos ler aqui, deixa eu ler aqui, ó. Tipologia bíblica é uma ferramenta que ajuda na compreensão, isso aqui é português, não é bíblico, mas é português, algo, uma ferramenta utilizada pela literatura bíblica. Olha lá, tipologia bíblica é uma ferramenta que ajuda a compreender a relação entre o antigo, passado, e o Novo Testamento. E muitas vezes, não precisa continuar. Aí o que ocorre? Para ganhar tempo aqui. Moisés, por exemplo, ele era um tipo de Jesus. O que significa isso? Ele apontava para Jesus que viria. Josué, que vem de Yeshua, aponta para quem? Jesus. Josué era um tipo de Jesus. Quando eles passaram, que nós lemos no texto, que eles foram batizados, mas que hora? João Batista não estava lá. Quem batizou? Eles passaram pelo mar, que ficou seco. Aquela passagem representou, era um tipo de batismo, tipologia bíblica, que está apontando para um um antitipo. O que é o antitipo? É o cumprimento daquilo. Então, Moisés, repita comigo aqui pedagogicamente, vamos lá. Tipo, era Moisés, Josué, Davi, a rocha. O antitipo é o cumprimento, que era Jesus. Lembra de Enoque, que foi arrebatado para os céus? Lembra de Enoque que foi arrebatado para os céus? Era um tipo de igreja. O antitipo, a igreja do Senhor, que um dia será arrebatada para os céus. Então tem muita coisa na Bíblia que ocorreu no passado, apontando para aquilo que vai acontecer no futuro. Então por isso que eu e você precisamos olhar muito para as coisas que ocorreram no passado, para ver se nós não estamos fazendo as mesmas coisas. Se nós estamos fazendo as coisas boas do passado, continue fazendo. Mas se nós estamos fazendo aquilo que eles fizeram de ruim no passado, de novo não. O tema, de novo não. E eu quero chamar a sua atenção que o texto não é à toa que aponta que todos foram batizados, todos comeram. Está aqui, ó, todo mundo está ouvindo a palavra. Todo mundo aqui está se alimentando da palavra. Quantos estão obedecendo a palavra? Quantos estão se alegrando por estar aqui? Quantos estão curtindo o momento de estar na casa de Deus, adorando a Deus? Irmãos, aquele povo teve privilégios maravilhosos. Imagina, irmãos, eles viram o mar abrir. Imagina você estar lá na Praia Grande, você mais 10 milhões de pessoas. Quem vai para a Praia Grande no carnaval? Você e mais 10 milhões de pessoas. Aí de repente o mar se abre. Irmãos, não é um negócio comum. Cair pão do céu não é um negócio comum. Ver um monte pegando fogo e ouvir uma voz como de um trovão. Eles viram tudo isso, contudo não se arrependeram. Diga assim: eu preciso tomar cuidado, porque eu estou ouvindo tanta coisa aqui.
eu estou vendo tanta coisa aqui, e eu preciso atentar se o meu coração está mudando e se arrependendo, porque senão, tudo que eu vi e ouvi, um dia será usado para minha condenação. É bíblico, irmãos. Deus quer que quantos sejam salvos? Lembra lá de Timóteo? Timóteo diz que Deus desejava a salvação de quantos? Todos. Abra lá sua Bíblia rapidinho aí, quem acha rápido. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, diz lá: isto é bom e agradável perante Deus. Corre aí, ó. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que quantos sejam salvos? Quantos que Deus quer salvar? Quantos que eles querem que Ele quer que chegue ao pleno conhecimento? Agora, são todos que serão salvos? Infelizmente não. Diga assim: que Deus tenha misericórdia de mim e que me leve a agir de tal forma que eu veja, que eu ouça e que eu me arrependa e que mude. Dá um empurrão no seu irmão e fala assim: de novo não, né, irmão? De novo não, já basta um Judas, agora você também não, né? Como eu e você. Diga assim: eu preciso valorizar o que Deus está falando comigo e mostrando para mim. Irmãos, não era qualquer Zé Ruela, não. Era Moisés, pastor Francisco, falando com o povo. Não era qualquer pessoa, Júnior. Era Moisés, falando depois de um monte inteiro pegar fogo. E o povo continuou mal no seu coração. Que Deus nos livre disso. Vamos continuar a leitura, verso 6. Só o 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Olha só, vamos parar aqui nesse texto. Estas coisas ocorreram, foram escritas para o nosso exemplo. Eu tenho que olhar o que a Bíblia diz, falar assim: será, Dimas, que eu estou fazendo igualzinho? Será que eu estou agindo igual? Aí ele continua aqui, ó: ocorreram como exemplo. E para quem? Para nós, para mim. Para que não cobicemos coisas más. O que é cobiçar coisa má? Eu estou casado, vou ficar olhando para a mulher do meu vizinho? Eu tenho que valorizar o que eu tenho. Você é casada, vai ficar olhando para o marido da vizinha? Você valoriza o que você tem, cuida bem do que você tem. O que é a cobiça? É desejar ter o que o outro tem. Eu estou feliz com a minha casa. Não, eu queria a casa do Francisco, queria a casa da Iracema. Não, eu queria o carro. Não, eu queria a posição. Eu queria tocar como. Eu queria ter a habilidade dele. Eu queria ter o cabelo dele. Eu queria ter o tênis dele. Eu queria ter o time dele. Assim, todo corintiano sonha em ter, né, o time do São Paulo. Mas, irmão, você tem chance de se arrepender e mudar. Entendeu? Ó, primeiro, deixa aqui uma sessão de desabafo. Vim para a igreja com a camisa do Corinthians, sabendo que o pastor é São Paulino, é uma afronta no reino das trevas, tentando tirar o meu foco. Mas amém, o inimigo será esmagado debaixo dos nossos pés. Volta para a palavra aqui. Ó, irmãos, brincadeiras à parte, deixa eu dizer uma coisa aqui. Cuidado, diga assim: eu preciso vigiar o meu coração. Irmãos, nós estamos aqui em família, irmãos. Eu não vim aqui arrancar nada de vocês. Eu vim com o coração preocupado com vocês. Tudo que foi escrito para que eu e você não fizéssemos de novo aquilo que desagradou a Deus. Os mesmos demônios, os mesmos espíritos que tentaram desde o Éden, continuam rondando nossa casa e nossa família, para que a gente faça, Thelma, a mesma coisa. E nós precisamos dizer para nós mesmos: Luciana, de novo não.
Sabe, dona Rita, Senhor, não me deixa fazer isso de novo. Não me deixa repetir isso de novo, não, Senhor. Me dá forças, Senhor. Agora, o problema, irmãos, é que tem gente, Célio, que não é tentado. Tem gente que corre atrás da tentação. Não é a tentação que correu atrás dele, não. É ele que correu atrás da tentação. Para que procurar no Facebook sua ex-namorada? No Instagram, seu ex-namorado? Teve problema com bebida. Para que lá, naquele bar, reencontrar os seus amigos de adolescência? Vá na casa dele, não precisa reencontrar no bar. Teve problema com droga. Vai lá no ponto, na biqueira, no jogo, no mesmo lugar que te ofereceram a primeira vez uma droga. Aí você vai lá naquele lugar, querendo reencontrar amigos da sua infância. Não, filho, reencontre eles no shopping, mas não em um campo de futebol, não em uma biqueira. Não, eu só vim matar saudade, foi um amigo meu. Não, tem gente que está correndo atrás da tentação. Para que você vai andar com ele? Para que você vai andar com ela? Não, pastor, foi uma namoradinha da minha adolescência, mas hoje eu estou casado. Não, meu irmão, fuja da tentação. Foi namoradinha, já teve toque ali. Alguns já tiveram até endoscopia. Então, para. Vou ficar lembrando do que não presta? Para, fuja. Não, mas hoje nós somos só amigos. Não, meu irmão. Sai fora. Ela foi para a esquerda, vai para a direita. Mas pastor, ele é um amigo meu. Hoje é um amigão. No passado nós namoramos, nós até fizemos o que não podia fazer, mas hoje não, é só meu amigo. Então fuja dele. Não brinque com algo chamado tentação. Não, pastor, eu me conheço. Vamos continuar o texto. Eita Deus. Mas ainda dentro desse texto, repita comigo assim, eu coloquei aí para aparecer: privilégio mal usado é privilégio perdido. Irmão, valoriza o que você tem. Deus está no texto, você vê que ele começa a falar de coisas que Deus fez. A gente tem uma tendência, Jorge, de olhar o que Deus não fez. Olha o que Deus já fez na sua vida. Irmãos, eu no momento de louvor, muitas vezes, a maior parte das vezes eu desabo a chorar. Porque quando eu olho para mim, Wilson, eu merecia ir para o inferno. Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a bondade do Senhor, eu me sinto devedor. Insisto novamente, mas sabe, Edson, tem gente que vem para a igreja como assim, se Deus devesse para ele. Não, meu irmão, é você que deve para ele. Há um desejo, tem uma música antiga que dizia assim: eternamente grato eu sou. Quantos conhecem? Eternamente grato pela cruz, eternamente grato, Senhor, pois vieste aqui para me salvar. Tu não esperaste que eu fosse a ti, mas vieste a mim ao tomares forma humana. Irmãos, há um senso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acordo todos os dias de madrugada para orar. Hoje era 3 horas da manhã, eu estava de joelhos orando. Não é porque eu sou pastor, irmãos, mas eu faço isso desde pititico, desde o dia em que eu conheci Jesus. Eu tinha 6 anos, e eu sabia que se ele não tivesse me chamado, eu estaria perdido. 6 anos, por que nossa igreja investe tanto em criança? Porque eu não tive um encontro com Deus depois de velho cocoroco. Nada contra os cocoroco. Mas o que eu estou querendo chamar a sua atenção, é que eu era um pirralho, irmãos. Mas eu me senti, Priscila, um miserável pecador. Um miserável, eu falei, eu vi ele escrevendo o meu nome no livro da vida. Eu disse, Senhor, obrigado. E depois daquele dia, eu me sinto, William, um eterno devedor.
Mas a gente vem para a igreja, parece que a gente está fazendo um favor, dando esmola para Deus. Olha, no meu domingo que eu poderia estar dormindo, ou à noite que eu poderia, não assistir o Fantástico. Ainda tem Fantástico? Existe ainda? Eu poderia estar na minha casa assistindo Fantástico, mas eu vim para a igreja. Então, Senhor, o Senhor trata de me abençoar. E não enxerga essa ameba que pensa assim, não enxerga as coisas maravilhosas, gloriosas que Deus já fez. Ele não precisa fazer mais nada para você, porque o maior, o grande, Ele já fez na cruz do Calvário. Ele me amou, morreu por mim e pagou o preço. Aplauda Ele, dê um grito de glória a Deus. Repita comigo assim: eu preciso acordar todos os dias com senso de dívida. Diga assim: não há nada que eu faça que me torne digno de receber alguma coisa, mas Ele já fez todas as coisas. Aplauda de novo a Ele. Irmãos, eu estou falando para vocês daquilo que eu faço quando acaba o nosso culto aqui. E eu falo isso com temor e tremor, porque Ele está aqui. Irmãos, eu nunca tive problema com drogas. Eu nunca tive problema com bebida. Eu nunca conheci uma outra mulher num quarto que não seja a minha esposa. Nunca, nunca. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus não tivesse alcançado o meu coração, eu estaria perdido. Eu me sinto devedor. Eu me sinto devedor. O problema do ser humano, irmãos, é o seu coração. Ele não valoriza aquilo que ele tem. Ele sempre quer mais, Fernanda. Isso começou no Éden. Deus havia dado tudo aos homens. Tudo aos homens, Bruna. Tudo é tudo mesmo. Ele deu toda a terra, todo o domínio ao homem. Deu a imagem e a semelhança ao homem. E sabe o que ocorreu? O homem não valorizou aquilo que ele tinha. Repita comigo: que Deus me livre de não valorizar o que Deus já me deu. Eu não vou mencionar o nome de quem disse isso, porque alguns têm uma interpretação um pouco diferente a respeito dele, mas quem conhece, fique quietinho. Mas um homem uma certa vez mencionou algo, uma frase, e que passou para mim, sabe, Claudemir, maturidade. Não esse bando de crente meia boca. O filho dele havia morrido num acidente trágico. Filho novo, bonito, e morreu de forma trágica. E lá no velório, um grupo de amigos chegaram para ele e disseram para ele: seja sincero, você pode abrir o coração aqui, nós somos amigos. Bate no coração a pergunta: Senhor, por que eu? Por que com meu filho? As lágrimas correram nos olhos daquele homem. Falei: vocês estão errados. Eu olho para os céus e digo: Senhor, por que não seria comigo e com outra pessoa? Eu não sou melhor do que ninguém. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o Senhor. Mas sabe, irmão, nós estamos vivendo uma época do espírito de por que não eu? Por que não eu? O que ele tem que eu não tenho? O que ele tem que eu não tenho? Ei, você é louco? Ô barro, baixo facho. Diga para quem está pertinho de você: ô barro, baixo facho. Baixo facho. É porque eu? Por que comigo? Por quê? Por quê? Por que na minha casa? Por que na minha... E você então não merece. O vizinho que se exploda. Ei, Senhor, não estou entendendo nada, mas a ti a honra, a glória, o domínio e o poder. E aplauda o seu Pai que cuida de você. Aplauda de verdade, dê um grito: glória! Repita comigo: que Deus me livre de ter uma linguagem meia boca, café com leite. Diga que o Espírito Santo
me leve à maturidade, que quando eu não entender nada, eu grite glória a Deus. Você pode gritar glória a Deus? Glória a Deus! Estou entendendo nada, as lágrimas caem no rosto, mas glória a Deus. Amém? Sequência do texto, verso 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Irmãos, o que é idolatria, irmãos? Diga assim: que Deus me livre de idolatrar o prazer, a alegria, as viagens, a fama, repita, a fama, a publicidade, o carro novo, a mulher nova. Diga: que Deus me livre de não abrir mão de alguma coisa por causa do meu Deus. Por que num ciclo de 7 dias a gente vem para a casa de Deus? Porque por mais que Ele nos dê jardim, por mais que Ele nos dê trabalho, por mais que Ele nos dê saúde e vigor, tem um momento que eu paro tudo. Stop, parou, e agora? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e reconheça que Ele é o Rei da sua vida. Quando a gente para no 7º dia para você, talvez para alguns é o sábado, para outros é a sexta, para outros, mas o que eu estou chamando a sua atenção, que como é maravilhoso, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não idolatre seu carro, não idolatre sua casa, não idolatre, curta tudo aquilo que Deus tem te dado como privilégio. Todavia, o que é idolatria? A gente pensa que idolatria é ir lá para Aparecida, é ficar de joelho na frente de Buda. Não, idolatria é tudo aquilo. Tem gente que idolatra o marido, idolatra o filho, idolatra o emprego, idolatra. O que é idolatria? É algo que você não vive sem. Eu amo minha esposa, já falei: Senhor, 100 anos está bom para ela, para mim 110, porque aí estou com 10 anos a mais, morre os dois juntos com 110, 100, mas e ela falou para mim que se eu morrer depois dos 110, eu estou liberado para casar de novo se ela for. Com 110, irmãos, Lázaro não sai da caverna mais, irmãos. Então, depois dos 110, se quiser casar de novo, você está autorizado. Falei: nossa, você é boa para mim, hein? Brincadeiras à parte, volta aqui. Irmãos, diga assim: eu preciso curtir tudo, valorizar tudo o que Deus tem me dado. Todavia, Ele precisa continuar sendo Deus da minha vida. Pergunta, vamos lá, perguntinha aqui. Cuidado, porque Deus não quer ser só o seu Salvador, Deus quer ser o seu Rei absoluto. Porque tem gente: fui salvo, glória a Deus, uma vez salvo, salvo para sempre, eu vou morar no céu. E aí, agora, deixa eu dizer uma coisa, mais do que salvar você, Deus quer ser o seu Rei. Rei, governa sobre a minha vida o que o Senhor quer que eu faça. O Rei sobre tudo e sobre todos. E aplauda o seu Rei. Aleluia! Olha lá, verso 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Irmãos, o que é imoralidade, irmãos? É fazer aquilo que é imoral. Ficar cobiçando a vizinha, a mulher da academia, o menino da academia, o menino da academia, o personal, o artista da novela. Ficar, é imoral, brincadeirinha, piadinha suja, curtindo um monte de, olhando aquilo, né? A pornografia. Não é porque sua esposa não está vendo, seu marido não está vendo, o pastor nem sonha que você vê aquilo, mas existe um Pai que salvou você e quer você santo e puro para a eternidade.
Não é que vou esconder da minha esposa, vou esconder do meu marido, eu vou esconder do pastor. Não, meu irmão, não é isso. Está escrito em Apocalipse: eu, o Senhor, conheço as tuas obras. Está com vontade de ver, está com vontade de clicar, está com vontade de assistir, mas eu esmurro o meu corpo para adorar a Deus. Senhor, a vontade está aqui, mas eu não vivo para fazer a minha vontade. A Ele a glória, a Ele a glória. Irmãos, está lá o grupo do condomínio, o grupo da família, o grupo dos vizinhos, mandaram lá o videozinho, deleta. E ó, Senhor, vontade eu estou de saber o que ele mandou, mas e aquele cara eu já conheço, só manda coisa nojenta, não vou nem clicar. Senhor, e eu estou fazendo isso porque eu te amo. Verso 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Ó, irmãos, repita comigo assim: se tem algo que desagrada a Deus, é o queixoso. Ele reclama de tudo, irmão. Ele reclama da luz, ele reclama da porta, ele reclama da cor da parede, ele reclama do estacionamento, ele reclama e se queixa de tudo. Tem gente que vive para se queixar, Dimas. Se ele não reclamar, se ele não apontar um negócio errado, não se queixe do seu marido. Toda hora que abre a boca é para aquilo que ele fez de errado. Aponta o que ele fez de certo. Olha para o boletim do filho, ao invés de valorizar, tá bom que ele tirou uma nota baixa, mas e a outra que foi boa? Foca na coisa boa que ele fez. Ele tirou uma nota boa, mas ele pegou uma dependência, ele poderia ter repetido o ano inteiro. Valoriza a coisa boa que ele fez. Então a gente se queixa. Cuidado com filhos adolescentes, porque é na adolescência que o diabo vai fazer de tudo para afastar o seu filho de você. Porque na adolescência, e é isso normal, isso ocorre para o justo e para o injusto, é na adolescência que ele agora começa a afirmar a sua identidade de líder, de homem, de mulher. Ele começa agora a ter as suas decisões, e é nessa hora, ele vai decidir muita coisa errada, mas cuidado, não permita que as decisões dele afastem ele de você. Já teve vontade de eu pegar o Davi, o Arthur, irmãos, assim ó, crack. Não fiz, prova que eles estão tudo vivos ainda. Mas vontade não faltou, irmãos. Aí eu tive que contar 10 carneirinhos. Não foi suficiente, fui para 20. Já contei 250 carneirinhos às vezes. Aí eu acabei a contagem e me tranquei dentro do quarto antes de eu fazer alguma besteira. Por quê? Mas é adolescente, é jovem. Ei, estão começando, traga seu filho para perto, não se queixe dele, mas elogie as coisas boas que ele tem, que ele está fazendo. Está aqui, ó, isso foi escrito para o meu e para o seu exemplo. Os pais, quantos pais estão aqui? Levanta a mão, meio pai, mãe, aqui ó. Diga assim: eu preciso seguir a orientação bíblica de não ficar me queixando dos meus filhos. Quer ver um pecado capital? Você se queixar do seu filho na frente de parente. Abuso de liberdade. Fale com ele, chame a atenção dele, com amor, mas fale, nunca na frente dos outros, nem de parente e nem de vizinho, e muito menos na escola. Eu já conheço meu filho. Professora, minha filha está dando trabalho aqui, você não sabe o trabalho que eu tenho em casa. Repita de novo aqui, os pais. Eu preciso ter uma linguagem de elogio, de cuidado e de proteção. Nunca uma linguagem, diga nunca uma linguagem de queixar dos meus filhos. Principalmente para a família, para amigos, na escola ou no trabalho. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Irmãos, a Bíblia diz que Deus falava com aquele povo, mas sabe o que acontecia, Benedito? Nada. Porque eles ouviam, mas não mudavam.
Que Deus nos livre, e por isso que morreram no deserto. Deus não quer que, deserto tem que ter início, meio e fim. Mas a Bíblia diz que a maioria morreu no deserto. Repita comigo, que Deus me livre de morrer no deserto. Deserto na minha vida tem início, tem meio, mas vai acabar. Aplauda ao Senhor por isso. Glória! Vamos lá, só tem mais 9 minutos. Vamos lá, amor. Verso 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Você está entendendo que Deus escreveu isso aqui, irmãos? Para cuidar de mim e de você. Cuidar da nossa casa. É para nossa advertência, é para o nosso ensino, é para o nosso cuidado. Não é para acusar a gente, mas é para melhorar a gente. Sequência. Advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Esse estar firme, cuide-se para que não caia. Sabe qual foi a lembrança que veio para minha cabeça? O cara que está, quando já viram em filme, eu só vi em filme, Areia Movediça. Já viram em filme? O cara está de pé. Está de pé? Tá. Mas como que ele está? Afundando, Luciano. Mas eu estou de pé, mas o tonto não percebe, ele está de pé, mas ele está afundando, Adilson, está afundando. Então, tem gente, meu irmão, cuidado, você está afundando. Não, estou de pé, está de pé nada, você está afundando, afundando sua casa, afundando sua família, afundando sua santidade, afundando-se na frieza. Não, preciso tirar um dia para descansar. Um dia para descansar. Cuidado. O nosso descanso. Irmãos, nós descansamos na presença de Deus. Eu tenho uma empresa, trabalho também, estudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A casa de Deus é lugar de descanso e refrigério. Eita Deus maravilhoso. Verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Presta atenção nesse texto. Ai, pastor, eu não aguento mais. Eu estou no meu limite. Pastor, eu vou explodir. Já viram? Tem uns irmãos que falam assim, eu vou explodir a qualquer hora. Explodir. Olha o que a Bíblia fala do momento que você está vivendo. Volta aí, 13. Vamos, presta atenção. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, glória! Deus põe um limite. Ele conhece o meu e o seu limite. Às vezes nem nós conhecemos, Ju, o nosso limite. Mas Deus que ama você e que está preparando você para a eternidade. Ele está vendo toda a aprovação. Para menos, ela não vai aguentar. Menos, ele não vai aguentar. Segura, porque a hora que ele olhar para mim, a hora que ele clamar, a hora que ele chorar, a hora que ele entender que precisa mudar alguma coisa, a hora que ele colocar isso daqui em ordem, eu me levantarei e socorrerei, porque eu sou o socorro presente na hora da angústia. Isto não é coaching, isto não é palavra de motivação, isto é a palavra de Deus para mim e para você. Que Ele providenciará o escape. Está doendo? Diga, Senhor, eu não estou aguentando. Fale. Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu estou no meu limite. Eu estou a ponto de explodir com ele, explodir com ela. No meu trabalho, na minha situação, na minha angústia, na minha solidão, na minha ansiedade, no meu agito. Senhor, a qualquer hora parece que eu vou explodir. Senhor, me dá um escape. E Deus vai cumprir a sua palavra. Amém, irmãos? Amém? Vamos lá, verso 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Lembra de novo? Irmãos, que eu já mencionei aqui a respeito de idolatria.
Repita comigo assim: eu preciso tomar cuidado, porque existem pessoas, atitudes e lugares que me esfriam. Às vezes não é que o lugar é pecaminoso, viajar não é pecado, mas o cara está viajando todo final de semana. Trabalhar é pecado? Claro que não. Agora o cara está trabalhando em prol de ter muito, às vezes o mais vai virar menos. Viu? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Eu preciso tomar cuidado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou convidado constantemente para alguns projetos novos, que poderia triplicar o meu faturamento. Mas isso vai exigir de mim também trabalhar 3 vezes mais. O mais pode ser menos para mim. Não vou curtir minha esposa, não vou curtir meus filhos. O mais pode ser menos, e eu preciso tomar cuidado com isso. Tem um monte de curso que eu gostaria de fazer. O que eu fiz? Eu sou apaixonado por curso, irmãos. Se deixasse, eu fazia uns 15, 20 cursos ao mesmo tempo. Mas o que ocorre? Eu tenho uma igreja, eu tenho uma esposa carente de amor por mim. Então, ela fica toda hora cantando para mim. Como que é? Você é tudo pra mim. Ela canta, não, quer dizer, eu que canto, né? Mas tudo bem. Estou profetizando, irmãos, que um dia ela vai cantar isso pra mim. Olha lá, então, deixa eu falar uma coisa. Poderia, irmãos, eu estou falando, não estou brincando, estou falando sério. Eu recebo propostas constantemente de trabalhar um pouco mais. Mas eu preciso olhar. Eu só tenho uma vida aqui na terra. O mais pode ser menos na minha vida. Então, como eu e você precisamos fugir da idolatria. Tem gente que idolatra o ter mais dinheiro, mais fama, mais dinheiro, mais fama, mais dinheiro, mais fama. Ei, para! Mais conhecimento, mais conhecimento. O homem mais sábio desta terra, Salomão, disse que a sabedoria, até a sabedoria é vaidade. Então a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes os exageros estão escondendo. Qual é uma frasinha que você usa para mim de vez em quando? Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Vamos repetir? Todo excesso esconde uma falta. As mulheres, 1, 2, 3. Os homens, 1, 2, 3. Tem cara que fica o sábado, eu lembro, tinha um vizinho meu, passava o sábado e o domingo inteiro, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, lavando o carro dele. Todo excesso esconde uma falta. Jogar bola de vez em quando com os amigos, nada contra, mas todo excesso pode esconder uma falta de ter tempo de qualidade. Por que um monte de divórcio explodiu na época da pandemia? Porque o cara não podia sair para trabalhar, e ele não percebeu que todo excesso de trabalho, excesso de agenda, aquela agenda com 10 mil atividades, 10 mil cursos, 10 mil atendimentos, o que ocorreu? Estava escondendo uma falta. Ele não sabia mais sentar na mesa para conversar com a esposa, com os filhos, conversar com o marido, bater papo. Não podemos sair, não pode ir para restaurante, não pode ir para parque, não pode. Agora é aqui, ó, é eu e ele, eu, e acabou. E aí o que ocorreu? Um monte de briga e de divórcio. Por quê? Porque os excessos, Amauri, estavam escondendo uma falta. Falta de comunicação e de valorizar aquilo que a gente tem dentro de casa. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos. E
mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem, e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.